Bom dia, caríssimos. No vídeo de hoje continuaremos o estudo de sequência numérica, trabalhando uma sequência bem simples, chamada progressão aritmética. Uma progressão aritmética ela é caracterizada por um primeiro termo, que eu vou chamar de A1, e por uma fórmula de recorrência, que é a maneira de obter o termo da frente, o sucessor, a partir do antecessor. Na progressão aritmética, a gente sempre vai somar uma mesma constante. Você vai somar essa constante que a gente vai chamar de razão. Para isso ficar um pouquinho mais claro, nós vamos começar o estudo numa sequência bem simples. Uma sequência do tipo o número 2, o número 5, o número 8. E você vê por essa lei de formação que o próximo número aqui deve ser provavelmente o número 11. Por quê? Bom, você viu que nessa sequência, para sair do 2 e chegar no sucessor, nós somamos 3 unidades. Para sair do segundo termo e chegar no terceiro, que é o sucessor dele, nós vamos somar 3 unidades. E se é o terceiro termo, que é 8, nós somarmos 3 unidades, a gente chega no quarto termo. E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos uma progressão aritmética crescente, na medida em que essa razão que eu estou somando é sempre positiva. Então, nessa sequência especificamente, nós vamos ter aqui um primeiro termo, que é o número 2, primeiro termo, que é o número 2, e a fórmula de recorrência que eu me referi anteriormente, vai ser quem? Vai ser o AN, o enésimo termo dessa sequência, vai ser o AN, que vai ser igual ao antecessor, que é o da posição n-1, AN-1, somando uma constante, que nesse caso aqui é o número 3. Então, essa é a fórmula de recorrência dessa progressão. Então, a progressão aritmética ela é completamente definida quando a gente apresenta o quê? Quando a gente apresenta o primeiro termo e quando a gente apresenta essa constante, essa razão, que você vai sempre somar. Generalizando, uma progressão aritmética qualquer, ela vai ser caracterizada por um primeiro termo, que é o A1, e por uma fórmula de recorrência, que vai dizer o termo seguinte da sequência. Então, eu pego o antecessor dele, que é o AN-1, e vou somar uma constante. Essa constante ela é chamada de razão da progressão aritmética. E essa razão da progressão aritmética ela pode ser determinada por essa subtração do A2 subtraindo o A1. Então, aqui 5 menos 2 resultou 3, que é a razão dessa sequência. Bom, a fórmula de recorrência ela é bastante importante, fundamental, mas ela não é muito prática. Vejamos que se eu quiser obter aqui o quinto termo dessa sequência, se eu quiser obter o quinto termo dessa sequência, eu pego n igual a 5. O A5 é, se o n é 5 aqui, aqui também vai ser 5. E 5 menos 1 resulta 4. Eu vou ter aqui o quarto termo da sequência, que eu vou somar 3 unidades. Como aqui eu tenho o quarto termo, na hora que eu somo 3 unidades, eu vou obter tranquilamente que o quinto termo dessa sequência será o número 14. Tranquilo. Por que essa relação de recorrência não é tão prática? Porque se eu quiser o 20º termo, eu vou ter que fazer o quê? O n igual a 20. 20 menos 1 dá 19. Eu vou pegar o 19º termo e somar 3 unidades. Eu não conheço o 19º termo. Então vai ser interessante a gente construir um termo geral para essa sequência. Vai ser muito interessante a gente descobrir o termo geral. O que vai ser o termo geral? Ele vai obter qualquer termo da sequência a partir da sua posição.
E para construir o termo geral, nós podemos usar o raciocínio indutivo, que consiste em quê? Bom, consiste em verificar que o primeiro termo daquela sequência é o 2, então eu vou chamar aqui o primeiro termo daquela sequência é o número 2, o segundo termo daquela sequência vai ser o número 5, o terceiro termo daquela sequência será o número 8 e o quarto termo daquela sequência será o número 11. Só que mais importante do que esses números 2, 5, 8, 11 é a maneira que você chega nesses termos todos a partir do primeiro. Como assim? O segundo termo é o primeiro termo, que é 2, e eu vou somar aquela constante 3. Para chegar no terceiro termo, a partir do primeiro termo, eu pego 2 e dou um salto, somo 3, outro salto, somo 3. Tomo 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Para chegar no quarto termo, quantos saltos eu vou dar? Bom, eu vou somar um 3, vou somar outro 3 e vou somar outro 3. Desenvolvendo esse raciocínio indutivo, podemos chegar no enésimo termo dessa sequência aqui. O enésimo termo dessa sequência, o que ele vai ser? Ele vai ser o número 2 mais uma certa quantidade de 3 que eu vou estar somando. Ora, o raciocínio indutivo vai dizer o quê? Que quando eu quero o quarto termo, o termo da posição 4, eu vou somar esse 3 vezes. Vou dar 3 saltos. Quando eu quero o terceiro termo dessa sequência, eu vou somar o 3 quantas vezes? 2 vezes. Note, sempre uma vez a menos que a posição. Para chegar na quinta posição, por exemplo, quantos saltos eu vou dar? Para chegar na quinta posição, eu vou pegar o primeiro termo, que é 2, e vou somar o quê? Somar 1, 2, 3, 4 vezes o 3. Esse 4 vezes o 3 é a posição 5 menos 1 vezes 3. De modo que no enésimo termo eu vou ter a quantidade de saltos dado por essa subtração n menos 1. Certo? Esse raciocínio indutivo, ele pode ser utilizado em toda e qualquer progressão aritmética. De modo que qualquer problema de progressão aritmética, você pode usar essa fórmula, não é obrigatório, mas ela é a síntese da fórmula de recorrência. Ela é uma maneira de generalizar essa ideia de somar sempre uma constante. E a fórmula que vocês vão precisar saber decor para o vestibular, na medida em que você precisa de rapidez na sua solução, não vai fazer essa construção na hora do exame, você vai utilizar o quê? Que o enésimo termo dessa sequência vai ser o primeiro termo A1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Tá? Essa fórmula é bastante importante e junto com ela nós temos a fórmula da razão da progressão aritmética. A razão da progressão aritmética, a gente costuma usar a letra R, ela vai ser o da frente menos o de trás, o A2 menos A1, mas pode ser o A4 menos o A3. 11 menos 8 também deu 3. 8 menos 5 também dá 3. Certo? Então essas duas fórmulas, elas sempre serão interessantes num problema de progressão aritmética, mesmo que você possa pegar atalho. Dentro dos atalhos, tem uma notação de progressão aritmética que a gente vai chamar de notação prática, porque ela nem sempre ajuda, mas ela nunca atrapalha, que é a seguinte: se eu tenho uma progressão aritmética, com 3 termos, quando eu tenho uma progressão aritmética com 3 termos, eu posso usar uma notação que diz o seguinte: um dos termos eu vou chamar de x.
Quem vai ser o sucessor dele? Vai ser x somando a razão, que é a lógica da progressão aritmética. Mas quem que é o antecessor do x? Vai ser x menos aquela razão. De modo que mantém-se o quê? A ideia de somar uma constante r, somar uma constante r. A gente vai ver em alguns exercícios que essa notação é bastante interessante. Bom, vamos ver o problema do Enem de 2016. O texto diz o seguinte: sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou os reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram os seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos na parte hidráulica e na parte elétrica, por João e Pedro. Então, em 20 andares, João e Pedro trabalharam juntos. E aí ele pergunta: qual o número de andares do edifício? Bom, vamos fazer a tradução da língua portuguesa para linguagem algébrica ou alguma linguagem, alguma estrutura matemática que permita quantificar e trabalhar a solução do problema até chegar na resposta. Então, o que a gente tem aqui no texto? A gente tem que o João, ele realiza a reforma nos andares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. E assim sucessivamente, é o que o texto diz. Então você já está observando aqui que tem uma lógica de progressão aritmética, somando 2 de 2 em 2 andares. Ao passo que o Pedro fazia reforma na parte elétrica, começava no primeiro andar como Pedro, João e Pedro começavam no primeiro andar, só que Pedro ia fazer reforma agora no quarto andar, depois no sétimo andar, depois no décimo andar, depois no 13º andar e assim sucessivamente. Tá certo? Bom, ocorre que ele está dizendo aqui, o contorno do problema, é que eles trabalharam juntos em 20 andares. Então seria interessante a gente pensar qual é a sequência dos andares nos quais os dois trabalharam juntos. E aí a gente vai observar que eles trabalharam juntos no primeiro andar, trabalharam juntos no sétimo andar, trabalharam juntos no 13º andar. Então a sequência de andares que os dois realizaram simultaneamente a reforma da parte elétrica e hidráulica foi no primeiro andar, depois no sétimo andar, depois no 13º andar e assim sucessivamente até o último andar do prédio. A última vez que eles trabalharam juntos foi no 20º andar, é o que o texto diz. Só que essa sequência tem uma lei de formação. Repare que aqui a gente soma 6 unidades para chegar no sucessor, soma 6 unidades para chegar no sucessor e assim sucessivamente. Então nós vamos ter aqui que esta sequência aqui, ela vai ser caracterizada, essa sequência, ela vai ser caracterizada por um primeiro termo que vale 1, por um primeiro termo que vale 1, por uma razão que vale 6, que é o A2 menos o A1, portanto, a razão 6. E como o texto nos diz que a última vez que eles trabalharam juntos foi no 20º andar, então nós podemos aqui utilizar o termo geral da progressão aritmética.
O termo geral da progressão aritmética é o AN igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Então eu vou colocar aqui que o A20 vai ser o A1, que é 1, mais 20 menos 1, 20 menos 1, multiplicado por aquela razão que é 6, e nós vamos obter o quê? Vamos obter que a última vez que eles trabalharam juntos, a 20ª vez que eles trabalharam juntos, ocorreu aonde? 6 vezes 20 dá 120, menos 5, no andar 115, que é a resposta, do problema. Tá certo? Então, o problema do Enem foi resolvido, mas não foi a mera aplicação da fórmula. O Enem sempre cobra um entendimento, uma maneira engenhosa de adequar o seu conhecimento, as suas fórmulas, a uma situação, um problema, e precisa do domínio da língua portuguesa para interpretar os dados do problema. Certo? Bom, para continuar o nosso estudo, vamos trabalhar aqui a propriedade dos termos equidistantes de uma progressão aritmética. Essa propriedade dos termos equidistantes de uma progressão aritmética vai ficar mais claro se a gente pegar aqui uma sequência bem comportada. Então eu vou pegar aqui os números ímpares positivos. O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13. Tá? Vamos pegar essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Tá? Repare que a propriedade que eu quero trabalhar, ela reside no seguinte fato, que qualquer termo de uma progressão aritmética, a partir do segundo, ele pode ser determinado pela média aritmética dos termos equidistantes. Então aqui nessa sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Bom, o quarto termo dessa sequência, ele vai ser a média aritmética do antecessor, que é o terceiro termo, mais o sucessor do quarto termo, que é o quinto termo, dividido por 2. Então eu vou ter aqui 5 mais 9 dividido por 2 dá 7. Então note, progressão aritmética está intimamente ligado com o conceito de média aritmética, que você está acostumado a fazer. Numa prova de matemática, você tira 5, na outra prova você tira 9. Qual a sua média? 5 mais 9, 14, dividido por 2, 7. Se as duas provas tiverem o mesmo peso. Tá? Só que essa propriedade acontece em qualquer termo. Por exemplo, aqui, se numa prova você tirou 1, na outra prova você tirou 5, a sua média é 3. 1 mais 5, 6, dividido por 2 dá 3. Tá certo? E isso vai acontecer em qualquer dos termos aqui. O 11 é a média aritmética dos seus vizinhos equidistantes. Aqui, 9 mais 13, 22, dividido por 2, 11. Tá? Então, eu vou ter que qualquer termo da progressão aritmética vai ser a média aritmética dos vizinhos equidistantes. O que a gente quer dizer? O que a gente está querendo dizer é que se eu pegar o 3 e pegar o 11 e somar, o 3 é o quê? 2 posições para cá do quarto termo, é o segundo termo. O 11, que termo que é? Bom, o 11 é o sexto termo. Se eu fizer a média aritmética do A2 com A6, somei deu 14, dividido por 2, também vai resultar 7. Tá? E isso pode ser generalizado. O enésimo termo da sequência, depois do segundo termo, obviamente, vai ser a média aritmética do antecessor, AN-1, que eu vou somar com o sucessor do AN mais 1, e tudo isso nós vamos dividir por 2, tá certo? Essa expressão aqui essa propriedade vai ser bastante interessante quando a gente for deduzir a fórmula da soma da progressão aritmética. Bom, no segundo exercício da PUC do Rio de Janeiro,
Ele dá o seguinte exercício. Os números 10, x, y, z e 70 estão em progressão aritmética, nesta ordem, então, uma sequência. E ele pede quanto vale a soma do x mais y mais z. Então, o que a gente pode observar? Que eu tenho o primeiro termo e tenho aqui o quinto termo dessa sequência, o primeiro termo e o quinto termo dessa sequência, a média aritmética do primeiro termo e do quinto termo, eu vou ter o termo central dessa sequência, que vai ser o A3. Quando uma sequência tiver uma quantidade ímpar de termos, ela vai possuir um termo central. Então aqui, 1 mais 5 dividido por 2 deu 3. Tá certo? E o valor do termo central vai ser essa média aritmética. Então eu vou aqui 70 mais 10 dividido por 2, o y vale 40. E isso daqui a gente vai poder continuar a solução. Note que sempre numa progressão aritmética qualquer, se a quantidade de termos, se o n for um número ímpar, se o n for um número ímpar, o termo central, nesse caso, 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5, o termo central vai ser o terceiro, aqui ó. Esse é o termo central. Esse termo central será a média aritmética, dos termos da extremidade. O termo da extremidades. Então, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Bom, nós vamos ter aqui que o quarto termo vai ser o primeiro mais o sétimo termo dividido por 2. Aqui, 1 mais 13, 14, dividido por 2, 7. Bom, aqui nós tínhamos 5 termos. O termo central é o 3. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá 3. Bom, usando essa propriedade de que numa progressão aritmética qualquer termo é a média aritmética dos vizinhos equidistantes, podemos aqui trabalhar o quê? Que o segundo termo dessa sequência, que é x, ele nada mais é que o antecessor, que é o A1, mais o sucessor A3 dividido por 2. Bom, ocorre que o segundo termo sendo x, o primeiro termo sendo 10, o terceiro termo, acabamos de descobrir, 40, você vai ter que o x vai valer quanto? O x vai valer 25, certo? E aí, podemos descobrir quem é o z. O z está na posição 4. Posição 4, antecessor, posição 3, sucessor, posição 5, dividido por 2. Então, aqui, o valor do z vai ser o número 40, que é o A3, somei com o 70, vou dividir por 2, vai dar 55. Como o exercício pedia qual o valor do x mais y mais z, você realiza essa soma e coloca como resposta 120. Ok? Esse é o probleminha da PUC, bastante simples, conceitual, e está colocado. Vamos pegar alguns exercícios na mesma ideia, só que agora aqui um pouquinho mais elaborado, né? Não muito. Na Unicamp do ano passado, Unicamp 2020, ele fala o seguinte: considere a sequência AB3C, uma progressão aritmética de números reais. Se a soma dos seus elementos é igual a 8, o produto dos elementos dessa progressão é igual a quanto? Bom, ele está dizendo que é uma progressão aritmética.
Então aqui A, B, C, A, B, 3 e C formam uma progressão aritmética. Qual é a lógica da progressão aritmética? Que eu somo uma constante, que eu somo uma constante e assim sucessivamente. Quem só souber isso de progressão aritmética, você sabe tudo, só que você vai ficar lento. Então seria interessante você conhecer, ter na memória algumas fórmulas. Mas note nesse exercício que vai bastar essa ideia, porque nessa sequência nós vamos ter o terceiro termo igual a 3. Quem vai ser o sucessor dele? Vai ser 3 somando R. Quem vai ser o antecessor? O antecessor dele vai ser 3 subtraindo R. De modo que se eu somar a razão eu chego no sucessor, se eu somar a razão, chego no sucessor. Bom, e quem vai ser esse primeiro termo, que é o A? Esse primeiro termo vai ser 3 menos 2R's, para cumprir justamente aquela ideia, de que a gente, numa progressão aritmética, a gente sempre soma uma constante para chegar no sucessor. Bom, no texto ele fala que a soma desses 4 elementos é 8. Então eu pego aqui 3 menos 2R, vou somar com 3 menos R, vou somar com 3, vou somar com 3 mais R e essa soma resulta 8. Repare que aqui vou poder simplificar, eu vou ter aqui 12 menos 2R igual a 8, portanto 4 é igual a 2R e a razão da progressão aritmética foi determinada o número 2. De modo que aquela sequência que tinha o terceiro termo igual a 3, se eu somar 2, eu vou ter o número 5. Quem é o antecessor? 3 menos 2, que é 1. Repare, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. Quem é o antecessor? O antecessor vai ser o quê? 3 menos 2R. 3 menos 4 menos 1. E aí ele pede para calcular o produto. O produto desses termos vai resultar menos 15, que é a alternativa C. Ok? Bom, nessa mesma linha, 5 anos atrás, a Unicamp fez uma outra questão com a mesma ideia. Dizia aqui que se essa progressão aritmética de 13 termos tem uma soma igual a 78, aqui ele deu uma soma 8, só que deu só 5 termos. Ainda apresentou um dos termos de bandeja aqui. Aqui não. Aqui ele só deu a soma 78 e pergunta quem é o sétimo termo. Esse exercício vai dar para ser trabalhado utilizando a fórmula da soma da progressão aritmética, que a gente vai ver na próxima aula, que vai pegar o A1 mais o AN e multiplicar por N menos 2. Essa fórmula aqui pode ser útil para resolver esse exercício. Mas nesse momento eu não vou utilizar essa fórmula não. Nesse momento nós vamos usar essa ideia bastante simples, que é a de que progressão aritmética eu somo uma constante. Então, ele está pedindo que a gente determine o valor do sétimo termo. E eu sei a soma daqueles 13 termos. Então, quem é o sucessor do sétimo termo? O oitavo termo, que vai ser o quê? Que vai ser o A7 somando a razão. Quem vai ser o nono termo da sequência? O nono termo da sequência vai ser o A7 somando R, somando 2 vezes a razão. Quem vai ser o próximo termo da sequência? O décimo termo. O décimo termo, eu vou pegar o A7 e somar R uma vez, R 2 vezes, R 3 vezes. Vou seguir assim sucessivamente até chegar na posição 13. Na posição 13, eu partindo do 7, eu vou dar 6 saltos. Eu vou somar 6 vezes a razão. Certo? E ele está pedindo, ele está informando a soma. Ele está informando a soma de 13 termos.
Se ele está pedindo a soma, está informando a soma de 13 termos, que é 78, eu vou tentar achar aqui qual é o valor desta soma, pegando todos esses 13 termos. Observe que o sexto termo da sequência, eu estou voltando, então quem vai ser? Vai ser o A7 subtraindo R, para que somando R eu chegue no sucessor. Quem vai ser o A5? O A5 vai ser o A7 subtraindo 2 R's. O mesmo raciocínio no caminho inverso. E isso vai continuar até chegar no termo A1. O termo A1 vai ser quem? Vai ser o A7 menos 6 R's. Na hora que eu realizo a soma de todos esses termos, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui A7 mais A7, 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 A7. Quantos A7 eu tenho? 13 vezes. Então, essa soma vai ser 13 vezes o A7. E essa razão que eu tenho que somar, repare que aqui eu vou poder simplificar esse menos R com esse R.